Olá, bom dia, muito bom dia, 11 horas e 41 minutos, sejam todos bem-vindos, podem chegar, está começando o Bahia Meio-Dia desta terça-feira, 5 de janeiro, e a gente já começa trazendo uma denúncia, hein? Nas filas, diante das agências da Caixa Econômica, muitas pessoas reclamando da venda de fichas de lugar na fila. Assunto para Renan Pinheiro, bom dia. Olá, Ricardo. Bom dia para você, para quem está acompanhando o Bahia Meio-Dia. Felizmente, a gente começa o jornal com essa denúncia. Pessoas procuraram aqui a nossa equipe falando que há um mercado de fichas aqui nessa Caixa Econômica do bairro de Periperi. Eu vou tentar falar com algumas pessoas a respeito. Tem essa senhora aqui que estava há pouco reclamando. Tem um mercado de fichas? Que história é? Aqui tem um mercado de ficha. Quando a gente chega aqui, eu cheguei 6 horas da manhã. Minha ficha é 126. Olha a ficha dela aqui, ó, 126. Mas tinha gente com a 14 vendendo lá na frente a R$40. 40 reais? Eu confirmo isso. Ficha baixa é R$40. A ficha a partir de 70 é R$20. Eu tava aqui ontem, peguei a ficha 258, não consegui resolver meu problema, porque meu cartão não chegou. Eu fui falar com o gerente, com ele ali. Se você quiser que venha amanhã, 5 horas da manhã. O gordinho é brabo. Essa foi a informação do segurança. Se quiser que venha 5 horas da manhã, eu moro em Paripe. Quando eu vim hoje, eu cheguei 6h20, peguei a 126, mas os meninos que ficam por aqui, tava com mais de 10 fichas vendendo. Vendendo, olha a denúncia. Se é xerox, eu não sei, mas estava vendendo e os meninos disse, virou um mercado. Virou um mercado paralelo. Você vem e a gente ganha dinheiro. Quando a gente reclamou com eles que era desumano, ele disse que pelo menos eles não estavam roubando ninguém. Foi o recado que deram. Todo mundo aqui vê isso. Não é justo, porque tem idosos, pessoas com criança de colo, que não tem com quem deixar, não pode deixar na casa de vizinho por causa de pandemia. Tem que trazer e você vê todo mundo se acabando aí. Eu saí daqui ontem 4 horas da tarde, de 6h40 da manhã. Eu saí daqui 4 horas da tarde. É uma denúncia grave, obrigado, dona Ruth. Algumas pessoas procuraram e a gente aguarda aí, né, a resposta da assessoria da Caixa. Há pouco aqui, viu, Ricardo, uma confusão. A gente pôde observar uma discussão aqui de alguns profissionais de segurança com alguns beneficiários. Eu volto com você. Tá certo, obrigado, Renan. A gente então fala nessa edição do Bahia Meio-Dia sobre esta denúncia grave feita por quem está na fila desde cedo, e há muitas pessoas na fila desde a madrugada. O cidadão que já chega na expectativa de conseguir atendimento sem saber se conseguirá, agora enfrenta mais esta humilhação, hein? Venda de fichas, é denúncia de quem está na fila aguardando aí o saque dos pagamentos, na verdade, que foram liberados pela Caixa Econômica com relação ao auxílio emergencial. Já já a gente traz esse assunto aqui no Bahia Meio-Dia. E olha, você vai ver também que um homem foragido do Rio de Janeiro, apontado como integrante de uma milícia, foi morto na cidade baiana de Aurelino Leal após uma troca de tiros com a polícia. Assunto para a nossa repórter Patrícia Laís. Oi, Patrícia, bom dia. Oi, Ricardo, bom dia a você e a todos. Pois é, ele era foragido da polícia do Rio de Janeiro, fazia parte de uma organização criminosa e foi interceptado pela CIP Cacaueira em Aurelino Leal, numa zona rural. Eu já volto com todos os detalhes do desfecho desse fato aí que aconteceu lá na zona rural de Aurelino Leal. Essa pessoa que era foragido da polícia do Rio de Janeiro e foi encontrado e morto aqui na Bahia. É só você me chamar que eu volto com mais detalhes, Ricardo. Tá bom, Patrícia, obrigado. Até daqui a pouquinho, hein? E a Polícia Rodoviária Federal fez um balanço das apreensões de armas no estado no ano passado. Vamos então conferir os detalhes deste balanço ao vivo com o nosso colega Edson Nunes, direto de Vitória da Conquista. Bom dia, Edson. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. O balanço da Polícia Rodoviária Federal aponta e registra um crescimento de quase 300% em relação a pistolas apreendidas nas rodovias federais, nas estradas federais aqui da Bahia. Já com relação às munições, houve um aumento e um acréscimo de 339% na apreensão de pistolas no ano passado. No ano passado foram 5.918 pistolas apreendidas. No ano anterior, 1.347
munições apreendidas. É um número muito significativo, isso mostra que o trabalho da PRF tem surtido efeito e a PRF tem feito o cerco a essa bandidagem. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre esse balanço da PRF, viu, Ricardo? Obrigado, Edson. A polícia retirando armas e munições de circulação. Já já a gente conversa. Agora eu chamo o Wanderson Nascimento, porque 2021 já começou daquele jeito. Ontem nós falamos de meteoro e hoje tem dinossauro aqui, Wanderson. Bom dia. Olá, Ricardo. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia para você que está em casa acompanhando a gente, se preparando para almoçar. Ricardo, para não perder o costume. Pois é, tem dinossauro em Salvador. Mas calma, que é um parque novo inaugurado hoje aqui na capital baiana. E quem tá lá e conta pra gente, Andréa Silva. Oi, Andréa, bom dia pra você. Ficou assustada, Andréa? Oi, Wanderson. Não, porque eu gosto deles, acho tão lindos. E olha, tenho que lhe dizer que a criançada também gosta, já tá movimentando aqui a Lagoa dos Dinossauros. Aí, ó, um papai saindo com um garotão aqui, que veio ver. Tudo bem? Encontrou algum dinossauro por aí? Tudo jóia? Tudo bem. Encontrou algum dinossauro por aí? Aqui tem um monte de dinossauro. O que você achou da reforma do parque? Tá melhor, tá bacana? Na verdade, essa é a primeira vez que venho aqui. Mas gostou? Tá bom de passear? E o garotão aí, gostou? O que você achou? Achei bonito. E você gostou dos dinossauros? O que você viu aí? Ele é tímido. Ah, é tímido. Então é isso, olha, Lagoa dos Dinossauros, era a antiga Lagoa dos Frades, né? Tem uma mamãe aqui fotografando. E aí, será que gostou? Tudo bem? Tudo. É mamãe? Tá com as duas filhinhas? Isso. Gostou da mudança aí, a Lagoa dos Dinossauros? Muito legal. Viu algum dinossauro por aí? Muitos. Tinha dinossauro, filha? Tinha? Tinha. Como é o seu nome, boneca? Thaís. Thaís, e você viu o dinossauro? Sim. O que você achou? E ele fez como, Thaís? Você lembra? Não. Como é o barulhinho que ele faz? Acho que você não ficou com medo não, né, Thaís? Não? Ah, linda, valeu. Olha, Ricardo, já eu volto, viu? Porque eu vou lá ver esses dinossauros. Será que assustam? Até já. Até já, Andréa Silva. Obrigado. As crianças gostaram dos dinossauros. Agora, os motoristas que estão na estrada não estão gostando nada da fila, viu, Wanderson? Imagem para agora, você que está acompanhando agora o Bahia Meio Dia. Olha só como é que tá a saída de Salvador, litoral norte. Olha o engarrafamento já chegando aí no pedágio. Muita gente, hein, Ricardo, que trabalhou no feriadão, trabalhou fim de semana, consegue agora uma folga durante a semana. É verão na Bahia, vai viajar, vai passear pelas praias. Olha como está a situação agora, nesse momento, e com um aumento, hein? Quem está passando agora pelo pedágio já está pagando mais caro. Os detalhes sobre o aumento para carro, moto, bicicleta. Bicicleta não, tô brincando. Carro, moto, caminhão, daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio Dia. Tá certo, obrigado, Wanderson. Segue comigo aqui. Eu quero chamar a sua participação, como sempre. Você nos ajuda aqui no Bahia Meio Dia, com o seu ponto de vista, com a sua opinião, com a sua sugestão. Comenta os assuntos, fica à vontade. A hashtag Tamo Junto BMD. Vai no Twitter e, se preferir, sempre a gente lembra o nosso outro canal de comunicação, o Zap, né? Nosso WhatsApp, anota aí, ó. Pega agora, tira foto com o celular, já anota na sua agenda, que é o que acontece na cidade, você manda pra gente. Exatamente. Reclamação, denúncia, elogio, crítica. É o 71987186000. Vou repetir com calma. 987186000 é nosso número, nosso contato da gente com você do outro lado. Salva na agenda, que é importante. Pois bem, tá só começando. Cola com a gente. Passando o olho no relógio, 11h50, e eu já começo aqui contando que um homem foragido lá do Rio de Janeiro, apontado como integrante de uma milícia, foi morto na cidade baiana de Aurelino Leal após uma troca de tiros com a polícia. A nossa repórter Patrícia Laís está aqui ao vivo, trazendo para a gente as atualizações sobre essa morte. Patrícia. Ricardo, esse homem ele não teve o nome identificado pela polícia, mas a polícia disse para a gente que ele era um criminoso que fazia parte de uma milícia lá no Rio de Janeiro e que, inclusive, ele era foragido da polícia carioca. O que acontece? A Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Cacaueira, estava realizando um trabalho de ronda para poder prender aí pessoas que estão roubando cacau na zona rural de Aurelino Leal. Eles encontraram esse homem caminhando ali nas redondezas e esse homem apresentou um comportamento estranho e saiu correndo. A polícia então desconfiou, esse homem chegou a entrar numa casa, a polícia fechou a casa, né, as redondezas ali da casa e foi recebida a tiros. Então,
houve troca de tiros entre este homem e a polícia Cipe-Cacaueira. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Com ele estava uma pistola e um carregador e também munições. Ricardo. Obrigado, Patrícia, então, pelas informações. Já já a gente volta com mais detalhes aí sobre esta morte. Bom, quero lembrar o seguinte, há 11 meses, outro homem envolvido com a milícia lá do Rio de Janeiro foi morto em confronto também com a polícia baiana. O capitão Adriano da Nóbrega, ligado ao inquérito das chamadas rachadinhas, lá no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, morreu no dia 4 de fevereiro na cidade de Esplanada. Vamos ver. Adriano Magalhães da Nóbrega estava escondido em um sítio na cidade de Esplanada, aqui no norte do estado. Segundo o BOPE, Batalhão de Operações Especiais da PM da Bahia, Adriano resistiu à prisão usando uma pistola austríaca calibre 9mm e morreu na troca de tiros com os policiais. Dentro do imóvel, a equipe encontrou um revólver, 2 espingardas e 13 celulares. A operação teve a ajuda do Serviço de Inteligência da Polícia do Rio. O sítio pertence ao vereador de Esplanada, Gilson Neto, do PSL. O vereador alega que o imóvel foi invadido e que não conhecia Adriano. O ex-capitão do BOPE foi expulso da polícia por envolvimento com o jogo do bicho. As investigações apuraram que, após a expulsão da PM em 2014, ele seguiu no crime organizado, como segurança de bicheiros e matador de aluguel, até comandar o grupo suspeito de dezenas de homicídios, conhecido no Rio de Janeiro como Escritório do Crime. Em outubro de 2003, o então tenente Adriano Nóbrega foi homenageado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por Flávio Bolsonaro, na época deputado estadual. 2 anos depois, em julho de 2005, Flávio concedeu uma nova homenagem ao policial, a medalha Tiradentes, a mais alta honraria do parlamento fluminense. Na época, Adriano estava preso, acusado de matar um guardador de carros que denunciou milicianos à polícia. Bom, e aqui a gente lembra que diversos especialistas em segurança pública já encontraram relação entre traficantes e milicianos do Rio de Janeiro com bandidos aqui da nossa Bahia. Inclusive falam nesta ligação entre células de lá, aqui com o nosso estado. E, aliás, falando sobre também as apreensões, eu quero lembrar que a Polícia Rodoviária Federal fez um balanço, das apreensões de armas e drogas, armas e munições retiradas de circulação em nosso estado. Eu quero chamar Edson Nunes, direto de Conquista, ao vivo, que vai trazer mais detalhes deste balanço das apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal. Edson. É isso mesmo, Ricardo. Um balanço muito positivo da PRF com relação à apreensão de munições e pistolas no ano de 2020, comparando com o ano de 2019, porque houve um acréscimo, um aumento de quase 300% na relação de pistolas apreendidas nas estradas federais aqui da Bahia. E se a gente vai para a apreensão de munições, esse aumento é muito maior, um acréscimo de 339% desse material no ano passado. Para você ter uma ideia, foram 5.918 munições apreendidas, já em 2019 registrou-se aí 1.347 unidades apreendidas. Destaca-se também a grande quantidade, centenas de bananas de dinamite que foram apreendidas, que seriam utilizadas para a explosão de carro forte de valores. E eu destaco também, Ricardo, o trabalho da PRF aqui em Vitória da Conquista, porque em 2 apreensões realizadas no ano passado, terminou aí com a apreensão de fuzis e pistolas. Em uma das ocorrências, o arsenal estava sendo transportado por um homem de 32 anos. Nessa ocorrência, os policiais apreenderam fuzis e também 23 pistolas. Esse material estava sendo transportado, seria entregue ao destino final em Serrinha, aqui na Bahia. Já na outra ocorrência, também na BR-116, foram apreendidas 36 pistolas de calibre 9mm e 2.000 munições do mesmo calibre e 74 carregadores. Um homem de 33 anos foi preso. A PRF vem destacando que esse combate, esse cerco, a apreensão desses materiais a esses traficantes que utilizam a BR-116, que a gente sabe que logisticamente é a porta de entrada aqui da Bahia, que liga regiões importantes como o Sudeste e outros estados do país, é o trabalho de inteligência, a estratégia e a integração também com outras forças de segurança. E isso tem colaborado para que apreensões como essa aconteçam com mais frequência.
Com você, Ricardo. Obrigado, Edson. A gente está com as imagens também de algumas das apreensões da Polícia Rodoviária Federal na região de Conquista. Estamos vendo aí as armas, muitas delas que foram retiradas de circulação no sudoeste baiano. Vimos há pouco também as drogas retiradas de dentro dos veículos. Não à toa isso acontece na região de Conquista, porque, como disse aqui Edson Nunes, é uma região importante, uma rota, porque é uma cidade cortada aí pela BR-116, a Rio Bahia, uma das mais importantes do nosso país. Obrigado, Edson Nunes. Vamos seguir com outros assuntos aqui. A Caixa Econômica liberou os saques das últimas parcelas do auxílio emergencial. Resultado disso, longas filas em frente às agências da capital e do interior do estado. Eu quero chamar ao vivo aqui o nosso Renan Pinheiro, que tem também denúncia, tem reclamação de um esquema de venda de fichas por aí, né, Renan? Exatamente, Ricardo. A gente volta a falar ao vivo aqui da agência da Caixa Econômica Federal de Periperi e, como você disse aí, uma denúncia de venda de senhas. Senhas que são entregues às pessoas, né? E segundo algumas pessoas relataram aqui para a nossa equipe há pouco, na entrada anterior, de que essas senhas estão sendo vendidas a R$ 35, R$ 40. É uma situação de aflição para muita gente que precisa desse dinheiro. E essa situação não é só aqui não, viu, Ricardo? A gente, hoje mais cedo, rodou a cidade para acompanhar a situação em outras agências da Caixa Econômica Federal. Confere na reportagem. Para vencer o cansaço, a tentativa de um cochilo. Hoje, muitas pessoas madrugaram nas filas das agências da Caixa. Gente que chegou às 3 da manhã. Tem que sentar para aliviar as pernas. Tem que sair de cedo de casa, pegar ônibus para vir para aqui e ficar até uma hora dessa aqui já. Na agência da Calçada, uma grande fila se formou nas primeiras horas do dia. Pessoas em busca do auxílio emergencial do governo federal. Ontem começou o pagamento de mais uma parcela para beneficiários dos ciclos 5 e 6, nascidos em março. São pessoas que receberam a primeira parcela do auxílio em agosto. O que a gente pode fazer? Correr atrás para ver se consegue fazer alguma coisa, né? E esse benefício aí ajuda muita gente, entendeu? Edmilson, que é pedreiro, foi o primeiro a chegar às 3h30 da manhã para regularizar a conta no Caixa Tem. É difícil, né, velho? É difícil para nós todos, né? Todo mundo precisa, né, pai? Os beneficiários podem sacar o dinheiro ou fazer transferência através da poupança social digital. Amanhã o pagamento será para as pessoas dos ciclos 5 e 6 nascidas em abril. Na segunda, para os nascidos em maio. O pagamento dos meses restantes acontece até o dia 27 de janeiro. Em Cajazeiras, cenário parecido com o que encontramos na agência da Calçada. Eu estou aqui das 5 horas da manhã, comprar remédio, alimento, pagar alguma conta, um bocado. As filas na agência da Caixa no Largo do Tanque ficaram ainda maiores por causa da suspensão do atendimento na agência da Fazenda Grande do Retiro, fechada desde o dia 17 de dezembro, quando houve o segundo ataque de bandidos com explosivos em 2020. A agência de Castelo Branco também está fechada pelo mesmo motivo desde o dia 22 de dezembro, depois de ser atacada por bandidos pela terceira vez no ano passado. Largo do Tanque, Cajazeiras, Calçada, o mesmo drama e a paciência sendo testada. Eu moro bastante longe do ponto de ônibus, ainda vim de trem, que é mais longe ainda, mas cheguei aqui umas 7 horas. 7 horas? Foi que eu cheguei. E fé em Deus aí vai... Vai dar tudo certo, com a fé de Deus, é só ter paciência. Tá bom. É realmente a paciência do povo sendo testada. A gente tem acompanhado aí o sofrimento da população. Essa senhora nos procurou aqui. Como é seu nome? É Dilzilande. Ela está bem emocionada. Sua saga para conseguir esse dinheirinho tem sido difícil. Muito difícil. No governo Dilma foi 2 PIS meu, ou foi 3, depositado em uma conta que há 18 anos eu tinha em Fortaleza. Não sei por que fez isso, porque sempre eu recebia na minha conta fácil que eu tinha aqui em Salvador. Como eu trabalhava em cozinha de cozinheira, eu não precisava, eu não corria atrás. Depois eu fiquei desempregada e passei a ser vendedora ambulante, vender na estação aeroporto. Por conta da Covid-19, eu não pude mais vender. E aí eu procurei a Caixa Econômica para poder fazer essa transferência. Minha conta fácil foi fechada por conta disso, porque disse que já deve ter R$2.000 lá.
Então fechou minha conta fácil, disse que eu teria que abrir outra conta. Eu tento abrir outra conta e não consigo, não estou podendo trabalhar de vendedora ambulante, estou tendo que reciclar no lixo. Sábado, uma colega minha foi morta, foi enterrada por conta da Covid-19. Por causa da Covid? Por causa da Covid, reciclagem. Você trabalha o dia todo para ganhar 4, 5 reais e você ainda é vista pela sociedade de uma maneira como um lixo, né? E eu tenho uma filha de 3 anos, minha mãe é doente, que toma conta da minha filha, eu não acho emprego, eu acabei de vir da churrascaria Bode na Brasa, onde eu tinha colocado o currículo, graças a Deus, a pessoa que fez o teste ficou. Eu vou em outros lugares e não consigo emprego. Hoje foi uma pessoa solidária, um amigo, Samuel, que me deixou aqui de condução. Minha filha está sem lenço, minha filha não tem fralda, a minha filha está em casa sem nada, praticamente. Nós estamos vivendo de cesta básica que a Associação Miranda dá pra gente, mas você sabe, Zé, que a gente não vive só disso. Eu estou querendo só que transfira esse dinheiro para que eu possa comprar um carro de cachorro-quente, alguma coisa para que eu possa trabalhar, para que eu não possa estar no lixo, porque eu sei que no lixo eu vou morrer, eu já tive Covid. Eu fiquei em casa porque o posto não me aceitou. Graças a Deus eu estou viva. Mas eu não quero mais chegar a esse ponto. Eu preciso de ajuda só para abrir essa conta, para pedir a transferência. Os documentos estão todos na minha mão. Para eu comprar alguma coisinha para eu trabalhar. É um depoimento forte, de cortar o coração. É só isso que eu preciso. A gente está vendo você bem emocionada. Ela só quer um serviço, gente. Quer um trabalho. Tem uma filha de 3 anos. Está trabalhando com reciclagem, acabou de falar para a gente que perdeu uma amiga por conta da Covid, foi enterrada no sábado. Realmente é um drama, viu? É de cortar o coração. Quer um serviço aqui também da Caixa Econômica, tentar... Abrir a conta para pedir a transferência de lá da Caixa de Fortaleza para cá, porque se eu estou desempregada, eu vou ter dinheiro para poder ir lá pegar menos de R$2.000 ou R$2.000, como eles dizem que tem, né? Já que foi 3 PIS daquela época. Como é que eu vou pegar? Né? Esperar o pronunciamento aí, né, da assessoria da Caixa. Eu volto contigo, viu, Ricardo? Obrigado, Renan. É um exemplo claro do que passam muitas e muitas outras pessoas aí, né? Que não conseguem pegar o dinheiro, não conseguem transferir os valores que têm. Não é muita coisa, mas é o que tem lá na conta e que precisam de uma solução logo, porque, como bem disse essa senhora aí, essa cidadã, né, não dá para ficar desse jeito, a filha em casa precisando e sem o dinheiro, sem o benefício a que tem direito. 12 horas e 4 minutos, a gente segue acompanhando também a situação dela, viu, Renan Pinheiro? Obrigado. Olha, você que está aí nas regiões de Feira de Santana, Itabuna e Vitória da Conquista, fica agora com as notícias locais, mas já a gente volta a se encontrar aqui no Bahia Meio-Dia. Bom, e a gente segue aqui com o Wanderson Nascimento, falando ainda, Wanderson, sobre as filas diante das agências da Caixa Econômica, né? Pois é, Ricardo, situação complicada também no interior do estado, lá no norte da Bahia, durante toda a manhã, fila enorme na porta da agência da Caixa. Quem conta pra gente é a repórter Joyce Guirra. Olá para você que acompanha o Bahia Meio-Dia. O ano de 2021 começou com muitas filas em frente às agências da Caixa Econômica Federal aqui em Juazeiro. Os beneficiários do auxílio emergencial do governo federal continuam realizando o saque do benefício em dinheiro. Ontem foi liberado o saque em espécie para os nascidos em março. Amanhã é a vez dos nascidos em abril poderem sacar o benefício do auxílio emergencial no valor de R$300. Cerca de 400 pessoas estão sendo atendidas por dia aqui na Caixa Econômica Federal. No centro da cidade, a estrutura com toldos e cadeiras continua montada, mas não é suficiente para acomodar todo mundo. Por isso, muita gente precisa aguardar o atendimento em pé. Os saques deverão ser realizados até o dia 27 de janeiro nas agências da Caixa Econômica Federal. Joyce Guirra para o Bahia Meio-Dia. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. Situação complicada. O pessoal que acorda, Ricardo, durante a madrugada, chega cedo e passa lá durante todo o dia, até a tarde, em pé, sol, chuva, para conseguir ter acesso a um direito. Sol, chuva, humilhação, venda de fichas, como a gente viu aqui na capital. Obrigado, Wanderson. Até já. Olha só, o recado agora é para você que, por acaso, tem alguma dívida junto à Embasa, alguma conta atrasada. O prazo para renegociar essas dívidas foi prorrogado. É mais uma chance aí para resolver essa questão. Por isso eu chamo aqui ao vivo o nosso colega Mauro Anchieta, direto da região da Bolandeira, lá na Boca do Rio. Ô, Mauro, é com você. Bom dia, boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Pois é, importantíssima essa prorrogação aí para o pessoal que tem dívida com conta de água regularizar essa situação aí. E é bastante gente, porque 65 mil usuários da Embasa em todo o estado, Ricardo, já conseguiram renegociar essas dívidas aí. Eu estou aqui com o João Ricardo, que é o gerente de relacionamento do consumidor da Embasa. João, de que forma as pessoas podem ficar sabendo quais são, digamos, as facilidades oferecidas nesse plano de negociação? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Mauro. Então, o consumidor da Embasa, ele pode acessar o 0800 da Embasa, ou então pode acessar a agência virtual ou o nosso aplicativo, e lá ele vai ter a condição de simular, né, digitar seu CPF, digitar a sua matrícula, e ele vai ter condição de simular o seu débito. Nessa simulação, ele vai conseguir propor à Embasa quantas vezes você quer pagar ou em que valor de parcela você deseja pagar. E aí, automaticamente, já vai ser tratado todo aquele débito que você tem, de acordo com o perfil de cada usuário, e proposto um benefício, um valor de abatimento daquele débito seu. Agora, pode dividir no cartão, João? Sim. Você, além de fazer o parcelamento com a Embasa, você também pode fazer o pagamento através de cartão de crédito e dividir em até 12 vezes no cartão de crédito. A gente sabe que o consumidor de baixa renda já é beneficiado pela chamada tarifa social, né? Paga mais baixo pela água consumida. Dentro desse plano de negociação, existem algumas condições especiais para os consumidores de baixa renda? Olha, as condições já são especiais, Mauro, para todos os usuários da Embasa. Então, todos os usuários estão tendo o mesmo benefício, né? A isenção de juros, a isenção de multa, a possibilidade de colocar em quantas vezes deseja pagar, a condição de colocar qual o valor de parcela que ele deseja, a isenção do pagamento da taxa de reabertura de água. Então, isso são benefícios para todo mundo. O benefício a mais que o consumidor tarifa social tem é que ele já vai ter ali a redução da tarifa, enquanto que o consumidor residencial normal é de R$ 29,00, o consumidor tarifa social ele vai pagar R$ 13,40 para aqueles primeiros 6 metros de consumo. Obrigado, João. Lembrando que as pessoas também podem procurar pessoalmente unidades da Embasa para ter acesso a essas condições da negociação de dívida. Ricardo, Wanderson. Obrigado, Mauro, pelas informações. É o nosso entrevistado também, portanto, prazo prorrogado, mas tempo aí para o consumidor negociar suas dívidas junto à Embasa. Wanderson está chegando agora mais uma vez, 12h09, porque agora a gente conversa, Wanderson, ao vivo com o professor Miguel Nicoleles, ele que é coordenador científico do Consórcio Nordeste, um cientista renomado, você sabe disso, que nos acompanha, que várias vezes já esteve conosco aqui no Bahia Meio Dia e que está de volta para a gente repercutir outros assuntos. Professor, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, feliz ano novo para todos vocês. Muito obrigado, professor, boa tarde. Para todos nós, feliz ano novo. Bom, nós convidamos o professor Nicoleles porque ele fez 2 postagens recentes nas redes sociais que repercutiram em todo o Brasil. A gente vai conversar sobre essas postagens, mas antes quero trazer aqui, peço licença ao professor, no nosso telão, quais foram essas postagens nas redes sociais para que a gente possa, a partir daí, então, trazer essa conversa. Diz o professor aqui, o Brasil precisa criar uma comissão de salvação nacional para ontem. Passamos de todos os limites aceitáveis de estupidez. Estamos correndo risco de entrar em colapso sanitário, social e econômico em 2021. O Brasil está na UTI e o diagnóstico é falência terminal de múltiplos órgãos. Forte o depoimento do professor, essa postagem. Temos uma outra postagem também nesse mesmo sentido aqui, que é a seguinte. Acabou. A equação brasileira é a seguinte. Ou o país entra no lockdown nacional imediatamente, ou não daremos conta de enterrar os nossos mortos em 2021. Mais uma postagem bastante contundente, né, Wanderson? Palavras fortes do professor que agora conversa com a gente para falar exatamente sobre esse cenário que ele prevê para o futuro, se nada for feito. Então, professor, bem-vindo aqui mais uma vez ao Bahia Meio Dia. Na opinião do senhor, né, que é o estudioso da área, está coordenando o Comitê do Nordeste, esse lockdown deve começar de forma imediata? Eu acho que sim, porque nós estamos numa situação muito parecida com o que está acontecendo na Inglaterra nesse momento. E se vocês viram ontem o depoimento do primeiro-ministro inglês, que era contra qualquer tipo de lockdown no começo dessa crise, ele basicamente decretou o 3º lockdown nacional da Inglaterra, porque o número de casos da Inglaterra, mais de 50 mil por dia, e o número de mortos é recorde da pandemia desde o início, e são números muito parecidos com o que nós temos no Brasil de hoje.
E nesse momento, analisando os dados hoje de manhã novamente, dos 9 estados do Nordeste, 8 das capitais, perdão, das 9 capitais do Nordeste, 8 estão com tendência de subida. 3 já estão com uma tendência de subida, uma velocidade de crescimento de casos maior do que da primeira onda. E outras 3 estão iguais, com a mesma velocidade de subida que nós vimos em março e abril. Então, a situação é absolutamente crítica, porque na região Sudeste e região Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, e também na região Centro-Oeste, por exemplo, Campo Grande, a tendência de crescimento de casos é maior do que da primeira onda. Ou seja, o Brasil está sendo envolvido por uma segunda onda e nós temos ainda o risco de estar recebendo já, como o Instituto Adolfo Lux confirmou ontem aqui em São Paulo, uma nova cepa que aparentemente tem mais facilidade de ser transmitida do que daquela que nós enfrentamos na primeira onda. Então, para mim, é uma situação absolutamente crítica e nós precisamos de uma coordenação nacional, especialmente no que tange a questão do plano de vacinação para o país, plano de imunização para todo o país. Professor, o senhor traz a questão dos números, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, e fala também em tendência. Então, minha pergunta é exatamente essa. O senhor acredita que a tendência ela é suficiente, ela é elemento bastante para que se tenha aí claramente a necessidade de um lockdown? E por que eu pergunto isso? Porque na realidade da Bahia a gente percebe que há uma certa estabilidade nos números, ainda que em outros estados nós temos de fato um crescimento. Veja, é que todo o país está conectado. Imagine uma rede que é totalmente conectada, uma rede de trânsito que é totalmente conectada numa cidade. Esse é o Brasil, ele está todo conectado pelas nossas vias rodoviárias e pela malha aeroviária. E quando a gente faz esses alertas, é porque nós estamos olhando nos números que nós temos e nas projeções para o futuro. Nós não estamos falando do presente só, nós estamos falando das tendências que nós vemos desde o começo de novembro, por causa, evidentemente, das aberturas e das campanhas eleitorais, e agora nós estamos vendo as tendências do que vai acontecer em relação às aglomerações que foram feitas nas festas de final de ano. É exatamente o que os cientistas da Inglaterra fizeram há 3 semanas e alertaram o governo inglês que se eles não entrassem no lockdown nacional, o sistema de saúde da Inglaterra podia entrar em colapso. Então, é essa maneira como os comitês científicos funcionam em todo o mundo. A gente olha para o futuro, várias semanas no futuro. E, no caso específico, a gente vê em Salvador uma tendência, por exemplo, de crescimento. A derivada, nesse momento, a velocidade de crescimento ainda não é maior do que a primeira onda, mas ela tem a possibilidade de ser. Mas em Recife, Fortaleza, Aracaju, nós já temos essa tendência. E todas essas capitais são conectadas com a Bahia. Então, se você deixar escapar uma região, um estado, ou mesmo uma região do Brasil, por causa da alta comunicação rodoviária, aeroviária e o fluxo de pessoas, as outras regiões também vão receber casos e vão entrar em situações de colapso. E é isso que nós estamos tentando prevenir, o colapso do sistema hospitalar em múltiplas áreas do Brasil que podem levar, eu espero que não, mas podem levar a um colapso nacional. Professor, o senhor comentou aí sobre as aglomerações, né? Mostramos aqui nossos telejornais durante todo esse período de Natal e Ano Novo aqui no estado, aglomeração em toda a Bahia. A minha pergunta é a seguinte: quando de fato teremos o impacto dessas aglomerações em casos, em números? O senhor dá para prever também essa equação, professor? Quando é que de fato essas aglomerações irão resultar nesse aumento ainda maior dos casos aqui no estado? Se é que já não resultaram, né, professor? Sim, elas já começaram antes, né, do Natal e do Ano Novo, mas a expectativa é que elas se manifestem em janeiro, nas próximas semanas de janeiro e fevereiro. Só que nós temos também a aproximação das festas do Carnaval, né? Em alguns lugares elas foram proibidas, mas vão acontecer provavelmente aglomerações também. Então nós não estamos saindo desse ciclo vicioso. Nós estamos indo de crise em crise e nós não estamos resolvendo a longo prazo a questão. Por isso, a nossa proposta do Comitê Científico de criação de uma comissão nacional, em que todos os governos de estados participem, para que se possa equacionar tudo o que precisa ser feito antes da vacina chegar no Brasil e a vacinação começar, e ao longo do processo de vacinação. Porque nós não podemos parar de fazer essas medidas que funcionam
como distanciamento social, uso de máscara, o isolamento social mais rígido, mesmo quando a vacinação começar, porque vai levar um tempo para o efeito da vacinação ser auferido no país como um todo. O senhor menciona a questão da vacina, esse é um outro ponto muito importante a ser tratado aqui, professor, no Bahia Meio Dia, porque embora nós ainda não tenhamos a vacina, há toda a expectativa, né, o desejo de que chegue logo, parcelas da população já se comportam como se de fato estivéssemos imunizados, professor. Exatamente, nesse momento é apenas uma expectativa de vacinação. Nós ainda nem temos definidas as vacinas, nós estamos com problemas de insumos básicos para uma campanha de vacinação, como seringas, agulhas. Então, é uma questão extremamente grave e as pessoas estão achando que a vacinação resolve o problema imediatamente, e não é isso. Não é isso. Se nós continuarmos nos aglomerando, se nós continuarmos a ter, como as imagens que vocês estão mostrando, pessoas se aglomerando sem máscaras em grandes números pelo litoral brasileiro, ainda mais no verão brasileiro, que atrai turistas do mundo todo, nós vamos continuar a ter explosão de casos e surtos espalhados pelo Nordeste e pelo Brasil. Por isso também que o nosso comitê recomenda uma ação muito mais dramática e drástica nos aeroportos internacionais brasileiros. Nós já devíamos ter fechado o espaço aéreo brasileiro para voos vindo do Reino Unido e de partes da Europa e de outros lugares do mundo que já têm essa cepa mais transmissível. Mas nós não fizemos a tempo. Outros países fizeram, outros países da América do Sul fizeram. Argentina, México, Peru, e nós não. Então, nós podemos repetir os mesmos erros da primeira onda, onde o coronavírus chegou no Brasil pelos aeroportos internacionais. E depois ele se espalhou das capitais para o interior do Brasil. Professor, ainda nesse sentido, os números aqui da Bahia mostram há semanas uma alta, né, de número de casos, uma estabilidade, mas ocupação de UTIs que não baixa de 70%. Salvador agora baixou um pouquinho, mas está ali variando entre 60% e 70%. O Laboratório Central aqui da Bahia está com testes acumulados, não consegue mais dar conta. Minha pergunta para o senhor, professor, é o seguinte: a gente é visto por todas as autoridades, por todo mundo da Bahia que acompanha a gente agora. Se o senhor tivesse o poder de determinar o lockdown aqui na Bahia e em Salvador, quando deveria começar? Veja, nós recomendamos o lockdown em Salvador no dia 1º de julho do ano passado, porque os números cruzaram 80% da taxa de ocupação e as curvas de casos e óbitos estavam ascendentes. Nós continuamos mantendo esse critério. No último boletim 13 do comitê, e eu hoje mesmo mantive contato com o governador do Piauí, que é o presidente do consórcio Nordeste, e nós conversamos por mais de uma hora e nós repassamos os critérios, e os critérios continuam os mesmos. Uma vez que a taxa de ocupação passa de 80% e as curvas de casos e óbitos continuam ascendentes, o lockdown é recomendado imediatamente. Para você ir de 70% para 80%, como os senhores sabem, é um pulo, é uma questão de dias. 1 ou 2 dias podem mudar essa taxa. E isso aconteceu na região sul do Brasil. A região sul, em Curitiba, em Florianópolis, em Porto Alegre, nós vimos esses números nessa segunda onda, a taxa de ocupação aumentar muito rapidamente. Então, nós continuamos mantendo as recomendações que o comitê elaborou desde maio do ano passado. Elas continuam vigentes. Bom, nós conversamos aqui com o neurocientista, o professor Miguel Nicoleles, que é o coordenador científico do Consórcio Nordeste. Professor, obrigado pela presença mais uma vez, pelos esclarecimentos. Agora a gente vai acompanhar aí os números e as ações, né, dos poderes públicos nesse sentido. Obrigado, boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde. Tá aí, né? Entrevista com o professor para falar sobre os números da Covid-19. Ricardo, deixa eu mudar agora de assunto, falar que foi enterrado hoje pela manhã em Mirangaba, no norte do estado, o idoso que morreu depois de ter sido picado por um enxame de abelhas. O ataque aconteceu nessa avenida no centro de Irecê. As abelhas que estavam na laje de um sobrado em cima de uma loja se dispersaram e atacaram as pessoas que passavam no local. Uma das vítimas foi seu Antônio de Souza Jatobá, de 76 anos. O aposentado estava indo a um supermercado quando foi atacado. Ele chegou a ser socorrido por funcionários de uma farmácia, mas teve uma parada cardiorrespiratória. Foi atendido por uma equipe do SAMU e não resistiu. Chegou o senhor aqui pedindo ajuda para tirar as abelhas dele, que era muita abelha em cima dele, né? Aí eu joguei um pano por cima dele e aí, quando menos espera, veio mais enxames ainda para cima, né?
E aí a gente tentou tirar as abelhas dele, mas como era muito, a minha esposa foi para dentro do banheiro, ela ficou dentro do banheiro presa e eu saí correndo para a rua. Depois eu vim aqui, peguei ele, tirei ele daqui, levei para o supermercado, só que aí não teve jeito, né? Os serviços de SAMU que foram acionados e que promoveu o atendimento de forma célere, infelizmente não foi suficiente para salvar o Seu Antônio, diante da gravidade do ataque que sofreu. Depois do ataque, o local foi isolado pela Defesa Civil do município. E as abelhas também são encontradas em outros pontos da cidade, como nessa rua, onde o enxame se instalou dentro da parede de uma casa. Por causa da grande incidência de enxames encontrados em Irecê, a Secretaria de Meio Ambiente implantou um serviço de manejo de abelhas nas áreas urbanas, com o trabalho de uma equipe especializada que faz a retirada dos enxames quando é chamada pela população. De maio de 2019 até agora, foram 547 ocorrências. Infelizmente, Seu Antônio é a primeira vítima deste lamentável fenômeno que a gente espera que não ocorra novamente. Mas é um fenômeno que vem ocorrendo em razão dos desequilíbrios ambientais que vem afetando a biodiversidade do território de Irecê. Nós vimos aí, né, Wanderson, morte provocada por abelhas em Irecê e teve susto provocado por abelhas, sabe onde? Em Boipeba. Janaína Fernandes, que mora lá em Boipeba, uma ilha que pertence ao município de Cairu, tomou um susto daqueles, meus amigos, foi domingo. Vai reparando nas imagens aí. Janaína disse que quando entrou no quarto da casa, abriu a porta do guarda-roupas e encontrou o quê? Esse enxame de abelhas dentro. Ela pediu, portanto, ajuda a um apicultor que trabalha numa fazenda ali perto. Ele foi até o local e retirou as abelhas utilizando uma técnica apropriada, utilizando aí a fumaça, que é uma forma de acalmar as abelhas. Olha a quantidade, esta colmeia formada ali em meio às roupas no guarda-roupas. Agora você imagina, chega em casa, abre a porta do guarda-roupas e se depara com um enxame deste tamanho, foi em Boipeba. Olha, Ricardo, eu conversei até com o professor Francisco Kelmo, que é diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Ele disse que nessa época do ano, nessa época de calor, as abelhas ficam mais agitadas de fato. E ele confirmou, né? Como vimos aí, o idoso de 77 anos que morreu, crianças e idosos têm um perigo maior de ter consequências graves por picada de abelhas. E claro que o alerta de sempre, vem um enxame de abelhas, colmeia, não se aproxima, passa longe mesmo e liga para a polícia, liga para 190, porque a Polícia Militar Ambiental vai para lá para recolher, né, essas abelhas, ou então em algumas cidades a Guarda Municipal, mas não se aproxima. Você vê na imagem, por exemplo, quanta abelha ali no guarda-roupa, ela até se arriscou, não era para chegar tão perto, não. Liga logo para a polícia para conseguir esse apoio aí da Polícia Ambiental. E só para reforçar, em áreas públicas, as prefeituras, os municípios têm que ter equipes, né, para fazer esse controle das abelhas. Wanderson, falamos de abelha, agora a gente fala de dinossauro. Pois é, 2021 começou com essa novidade aqui para Salvador, a Lagoa dos Dinossauros, que fica no Chiep. Quem está por lá, a Andréa Silva, que já está bem acompanhada, Andréa. Tiranossauro, hein? Olha aí, escute aí, Queria saber se Wanderson ou Ricardo Ismael sabe quem é esse aí. Sabem, né? Qualquer um dos dois aí sabe? Eu arrisquei o tiranossauro aqui, André Silva. Acertei lá, tá? Eu não arrisquei, não. Eu li que está ali embaixo na placa e eu li mesmo. Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex, tá aqui, olha. Essa é uma das réplicas aqui da Lagoa dos Dinossauros, que foi inaugurada. Você que mora aqui em Salvador já pode aproveitar, fazer igual a Mateusão. Mateusão, chega aqui, cara. Como é o cumprimento agora? Sem abraçar. Tava doida pra lhe dar um abraço, mas a gente não pode, né, Mateusão? É, sim. Por que não pode, Mateus? Por que não? Por que não? Por causa do coronavírus, né? É. E vem cá, o que você achou do parque, Mateus? Você disse que mora aqui pertinho. Agora vai brincar aqui direto? Como é que é? É bom aqui. É? É bom. O que mais te chamou a atenção? O que você gostou mais aqui no parque? O pato ele não pode andar agora, não. O pato que ele fala é o pedalinho, viu, minha gente? Vai ter um pedalinho, né, Mateus? É. Mas não tá podendo ainda usar. É. E você gostou do Tiranossauro Rex? Gostei. Tem medo dele não, Mateus? Não. Não tem não? Não. Encara numa boa aqui. Já tirou foto, já ficou aqui pertinho, já brincou? É, já brinquei
já. Já brincou? É. Beleza, Matheus? Venha, 10 anos, né? Tudo de bom, Matheusão, para você. Vamos embora caminhar, porque o parque está com um movimento bom de pessoas. Claro, as pessoas respeitando o distanciamento. Tem um senhor aqui, ó. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Boa tarde, aliás, já. Boa tarde. O que achou do parque? Veio com a criança? Eu vim com a criança bem, é o neto da minha esposa. E ele está adorando, está achando uma maravilha. Ele veio do Rio de Janeiro, está passando férias aqui e hoje foi um último... Mas não é só a criançada que gosta, não. A gente também se diverte, né? Claro, com certeza. Obrigada, viu? Ricardo Ismael e Wanderson, o parque fica aberto de 8 da manhã às 5 da tarde. Vai curtindo aí, olha, da TV mesmo. Valeu, Andréa. Obrigado. Excelente passeio esse aí, né? Com uma Muito criançada. bacana. E já vai aprendendo também sobre os dinossauros. Fica ali no bairro do Chepe, bem perto do antigo centro de convenções, Ricardo. Ali onde era a Lagoa dos Frades, agora a Lagoa dos Dinossauros. Muito bem, 12 horas e 27 minutos. Imagens ao vivo do trânsito. Wanderson, começamos por onde? Dá uma passeada aí por Salvador, a Avenida Paralela, agora nesse momento está bem movimentada, mas sem nenhum tipo de engarrafamento. A gente volta daqui a pouquinho. De volta aqui com o Bahia Meio-Dia, 12 horas e 29 minutos. Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando agora aqui. Olha só, durante esta pandemia, todos nós tivemos que nos reinventar de alguma maneira, não é mesmo? É o que acontece também com algumas fábricas. Por isso, já tenho na tela aqui a nossa Bruna Evangelho, lá de Feira de Santana, porque é uma fábrica que produz material escolar, ô Bruna, teve que fabricar uniforme hospitalar para não fechar as portas, não é isso? Boa tarde. Pois é, Ricardo, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que assiste ao Bahia Meio-Dia. Olha, Ricardo, geralmente nessa época do ano a gente faz matéria sobre a produção de fardas escolares que está a todo vapor em tempos normais. Com a suspensão e a indefinição aí do retorno das aulas presenciais, essa demanda diminuiu bastante, inclusive nessa loja aqui de uma fábrica de fardas escolares aqui em Feira de Santana. E como você disse, a alternativa deles foi se reinventar, como a maioria dos empreendedores nesse período de pandemia, né, tiveram aí que renovar as ideias para sair do aperto. Vamos conversar com a Camila, que é a dona aqui da loja. Camila, conta pra gente quais foram as alternativas que vocês encontraram e as novas ideias que vocês tiveram para sair da crise nesse período. Boa tarde. Boa tarde. Então, desde abril, maio, mais ou menos, a gente inovou aqui na fábrica com a produção das roupas hospitalares, né? Principalmente nessa área de saúde, que foi algo que foi bastante utilizado agora, e também com as nossas linhas de presente, como shirts e as pijamas de dormir. E olha, gente, os uniformes deles não são basiquinhos, não. Mostra aqui, Camila, ó. Tem de todo tipo, estampado. Me conta, Camila, por que vocês começaram a produzir esses mais diferentes? Porque a ideia da nossa fábrica sempre foi buscar isso, diferente, seja na qualidade, seja no produto, né? Então, pensando também em quem quer a roupa básica, mas também naquele que quer um diferencial, que quer uma estampa diferente. Então, a gente tem algumas opções e a pessoa também pode sugerir e a gente produz. Pronto, Camila, obrigada, viu? Pois é, a palavra aí é reinvenção. Ricardo. Tá certo. Ô, Bruna, obrigado, hein, aí pelas informações ao vivo, direto de Feira de Santana. Bom, passageiros que utilizam o transporte público da capital baiana reclamam da demora para os ônibus passarem nas estações, da quantidade de veículos nas linhas e também da superlotação. Problemas antigos que voltam agora com o ano novo. A equipe de André Silva passou em algumas estações e acompanhou o começo do dia na rotina de quem pega o buzu. Aqui começa, Wanderson, e você que está em casa, Ricardo Ismael, a vida, o dia de muitos trabalhadores e de muitos cidadãos que dependem do transporte público. Minha amiga está falando aqui. Agora que vocês estão aqui, que está chegando ônibus toda hora, porque não chega ônibus aqui. Está saindo lotado, os ônibus estão lotados. Sempre lotado. Lotado e tudo ônibus velho. E não tem... Está achando alguma diferença hoje? A fila está um pouco menor, tem mais ônibus? O que o senhor está pensando? Hoje melhorou um pouco. Hoje está normal. A estação Acesso Norte, que também é bastante movimentada, por aqui passam 21 linhas que vão para Santa Mônica, Barroquinha, também quem mora em Pernambués, Macaúbas, toda essa região. E aqui tem uma característica interessante, que é o metrô bem próximo, assim como a estação Pirajá, a estação da Lapa também. Mas a proximidade aqui do metrô faz com que esta estação seja mais movimentada. Demora bastante. Qual é a linha de ônibus que você utiliza? Essa mesmo. Essa é o quê? Macaúbas. Né? Isso. Demora quanto tempo, mais ou menos? Para voltar para casa, quanto tempo você fica aqui esperando o ônibus?
Pô, tem vezes que a gente fica 40 minutos aqui esperando o ônibus aqui. Agora mesmo o Caixa d'Água acabou de sair daqui lotado e já tem outro parado ali. Por que não puxa? Por que deixou o ônibus sair cheio todos os dias? Isso está se repetindo diariamente. Esse ônibus aqui é quem trabalha na Caixa d'Água. A gente tem 2 hospitais enormes no bairro da Caixa d'Água. São quantas linhas para atender vocês? Só essa? Só essa linha, que é o Macaúbas, que vai pela Caixa d'Água. O ônibus saiu daqui agorinha, lotado. E já tem outro parado ali, eles não puxam outro. Tem que ter um fiscal aqui. Encher o ônibus, encerra, filho. Quando vocês falam com o fiscal, o que ele diz? Não tem nem fiscal. O fiscal apareceu aqui hoje que vocês estão aqui. Aí no instante pediu para afastar, pediu para separar. Porque quando não tá aqui, fica todo mundo aglomerado, a fila bate lá na curva, lá embaixo. Ó. A gente trabalha com horário determinado da prefeitura. Então, tem que atender horário, mas todos os horários são cumpridos no horário certinho. Dona Rita, o fiscal me disse ali que daqui a 10 minutos passa um. Vamos esperar, né? Então o plantão já foi. O plantão é 7 horas, o plantão já foi. Você já está atrasado. Todo mundo aqui já está atrasado. O fiscal tinha dito que o ônibus ia passar em 10 minutos, portanto, 7h10 mais ou menos, mas foi antecipado. Passou aqui, parou aqui às 7 horas e 7 minutos. Estou na expectativa de encontrar a Dona Rita por aqui, olha. Deixa eu ver se ela está aqui. Saiu mais cedo então hoje, né? Saiu mais cedo hoje e não está saindo lotado como saiu o primeiro. Não está lotado. Pelo menos esse não. Você acha que então a sua queixa foi legítima e surtiu efeito? Valeu a pena. Surtiu efeito. Mas o correto é que todos os dias saia nesse horário. Dias aconteça isso, não só hoje porque tem reportagem. Todos os dias. E assim tem que ser, saindo no horário todos os dias. Ainda sobre isso, André Silva conversou com o secretário municipal da Mobilidade, Fabrício Miller, sobre as reclamações dos passageiros quanto à demora e quanto à quantidade de ônibus. Veja o que é que ele disse. De ontem para hoje foi feito um ajuste em 3 linhas, que são as 3 linhas com maior demanda da estação, que é justamente as linhas dessa plataforma, que é barra 1, barra 2 e barra 3. Foi inserido mais um veículo em cada uma dessas linhas para operar durante o dia todo. E, além disso, colocamos mais 6 ônibus para atender apenas a demanda desse horário da manhã. Então, o horário de pico foi colocado ônibus reguladores que farão as viagens para aliviar justamente essa demanda que chega nesse horário, um horário de pico. Secretário, são mudanças definitivas? Esses ônibus vão permanecer essa quantidade maior? Vai continuar atendendo o público de um modo geral? São mudanças definitivas, esses ônibus que foram inseridos, e esses ônibus que entram para atender demanda, eles vêm por demanda. Se houver uma demanda maior, eles entram. Se não houver, eles não entram. Então, são inclusive situações identificadas lá na hora pela fiscalização, que acionam reguladores que já estão aqui prontos para operar. Muito bem, a gente segue acompanhando aí a situação nos terminais de ônibus aqui da nossa capital. Wanderson Nascimento está voltando aqui para falar de um assunto. Wanderson, você, quem está em casa, acompanhou aqui, a gente começou o ano falando sobre prefeitos e vereadores em alguns municípios que tiveram salários reajustados, né? Mas a história que a gente conta agora é diferente. É de um prefeito que abriu mão do salário, que reduziu em quase 93% o próprio salário. Estou me referindo ao prefeito de Jacobina, Tiago Dias. Está aqui na tela, a gente conversa com ele ao vivo, aqui direto de Jacobina. Tudo bem, prefeito? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, prefeito, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, toda a equipe da TV Bahia, desse programa líder de audiência. E boa tarde especial a toda a equipe, a todos que nos acompanham em todo o estado, né? E, por que não, no Brasil e no mundo, já que hoje as plataformas digitais nos permitem se comunicar com o mundo em tempo real. É isso aí, o jornal sendo transmitido ao vivo também pelo nosso portal G1 Bahia. Bom, prefeito, para conversar aqui a nossa conversa, o seu primeiro decreto assinado foi exatamente esse, abrir mão de grande parte do seu salário, quase 93%, ou seja, o senhor receberia cerca de R$15 mil e vai receber um salário mínimo durante os próximos 12 meses. Por que o senhor tomou essa decisão? Exatamente. Reduzimos o salário para o salário mínimo em 8 de outubro de 2018, quando decidi estar pré-candidato a prefeito de Jacobina, tomei algumas decisões, né, já na pré-candidatura. E uma delas foi que eu iria reduzir o salário de prefeito para um salário mínimo. Pela reflexão que fiz, e pela sensibilidade que o homem público tem que ter, né, de que o trabalhador e a trabalhadora, em 90% aqui em Jacobina, e não é diferente no estado e no Brasil, sobrevive com um salário mínimo. E diferente do prefeito, como
eu tenho aqui o carro à disposição, combustível à disposição, assessoria à disposição, ainda estou bem à frente do trabalhador e da trabalhadora. Então, a gente tem que dar o exemplo. Nós temos que partir e cortar a própria carne. Então, essa decisão tomei ainda em 8 de outubro de 2018, quando lancei a pré-candidatura a prefeito, que, estando eleito, iria tomar essa decisão. Seria o primeiro decreto, né, oficial, quando eu tomasse posse. Não falei em campanha, né, não falei posterior à campanha sobre o decreto, para não ser demagogo, e sim, quando eu tive o diário oficial à disposição, tomei a decisão, tá certo, de fazer essa medida. Então, estou realizado, estou contente, estou feliz, porque o homem público, o prefeito, ele não está nem acima, nem abaixo do trabalhador e da trabalhadora. Ele tem que estar lado a lado. E não adianta no discurso a gente colocar que está trabalhando para o povo, com o povo, se não viver como o povo vive. Então, Deus nos deu essa oportunidade, a população nos deu essa oportunidade de estar prefeito, e a gente tem que tomar essas decisões, né, para poder fazer as reparações necessárias para que a população compreenda que os seus representantes, o prefeito, os vereadores, né, do município, a vice-prefeita, é parte da cidade, não é o dono da cidade, não são os donos da cidade. Prefeito, a gente está com as imagens aqui, então, do momento da assinatura desse decreto, em que o senhor reduz o próprio salário, primeiro decreto já publicado, inclusive, o Wanderson. E lembrando que Jacobina tem ali algo em torno de 80 mil habitantes, 90% recebe, no máximo, um salário mínimo lá na população. E eu aproveito para perguntar ao prefeito, na prática, prefeito, esse dinheiro todo aí que será economizado pelo município, como é que ele vai ser usado? Para onde é que vai esse dinheiro que o senhor deixou de receber por conta do decreto que o senhor mesmo assinou? Agradeço a pergunta. Inclusive, foi uma medida que tomei ainda em 8 de outubro de 2018, que iríamos dar o pontapé inicial da gestão no primeiro dia útil, no Construindo Amanhã, uma instituição que cuida de crianças vulneráveis, uma instituição importante, né? E já conversei com o jurídico, o contábil, já estão todos atentos para que esse recurso, né, que vai retornar do meu salário seja distribuído proporcionalmente para as instituições. Algumas nós já temos convênios, né, município com a instituição, e aí a equipe está vendo se vai aditivar esses convênios, acumulando esse recurso, ou se vai abrir um novo convênio para os repasses, né, mas aí a gente vai cuidar disso até o final do mês, e posteriormente a gente pode estar passando essas informações detalhadamente, como é que ficou nessa distribuição para algumas instituições aqui do nosso município. Prefeito, a minha curiosidade é a seguinte, o senhor teria, então, outras fontes de renda, porque a gente sabe da dificuldade que é, né, para a população sobreviver com um salário mínimo? Quer dizer, o senhor, portanto, já tá vislumbrando outras formas aí de compensar essa redução no próprio salário? Não, a compensação, eu utilizo o carro do gabinete, tá certo? Então, eu trabalho de domingo a domingo. Utiliza o carro do gabinete, o combustível pelo gabinete, tá certo? A comunidade, quando você chega nas visitas, é café, almoço e janta. Tá faltando agenda, faltando barriga, né, para tanta demanda. Então, não tenho o que reclamar. Tenho 3 filhas, né, iremos repassar as pensões proporcionais para cada uma delas, até mesmo porque o trabalhador, às vezes, tem 10 filhos e sobrevive, né, e porque o prefeito tem que ser diferente. Bom, para encerrar essa nossa conversa aqui, eu quero chamar algumas imagens que estão correndo nas redes sociais, da forma como o prefeito assumiu lá, tomou posse, montado num boi. Olha aí, ele desfilou pelas ruas da cidade, abriu mão do carro oficial, foi montado num boi e na sequência dessas imagens você vai ver também um prefeito se deslocando para o gabinete numa bicicleta. Daqui a pouquinho aparece para você. Só para amarrar essa conversa aqui, prefeito, o senhor já decidiu de fato substituir aí o veículo oficial por esse meio de transporte alternativo, é isso? Sim, precisamos de novas ciclovias aqui em Jacobina e nada melhor que a gente vir de bicicleta para saber o que é que o ciclista passa, tá certo? Então, todos os dias de atendimentos no gabinete, eu irei vir de bicicleta. Os demais dias que iremos para as comunidades, aí eu vou utilizar o carro, tá certo? Mas os dias de atendimento aqui no gabinete, provavelmente segunda-feira já é o dia que determinamos. Se ampliar o número de dias de atendimento ao público,
Se for 2 dias, os 2 dias iremos vir de bicicleta. Os demais dias não dá, porque você vai para a comunidade, nós temos comunidade a 45 km da sede. Por enquanto ainda não dá, mas vamos trabalhar aí, quem sabe, no futuro, né, a gente consiga aí, que não seja uma bicicleta, mas uma motocicleta, um carro elétrico, um carro elétrico, assim por diante, para ir contribuindo com o meio ambiente. Muito obrigado ao prefeito Tom Jacobina, que conversou com a gente agora ao vivo, que reduziu o próprio salário em mais de 90% pelo próximo ano. Quem sabe vira exemplo, né, Ricardo? Tomara que vire exemplo. Muito obrigado, prefeito. Tiago Dias, obrigado, prefeito. Boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade, estamos à disposição. Opa, pois bem. Deu para ouvir? Deu para ouvir, agradecendo. Ô, Wanderson, enquanto isso, né, se tem um prefeito que reduz o próprio salário, eu vou contar agora com a ajuda aqui da nossa colega Isabela Freitas, que em Firmino Alves, no sul do estado, não tem prefeito. A cidade ainda não tem prefeito. Isabela vai aparecer já ao vivo para você aqui na tela, trazendo então as atualizações sobre essa situação aí em Firmino Alves. Isabela, boa tarde. Oi, Ricardo, muito boa tarde. A cidade ainda permanece sem prefeito. Hoje, pela manhã, por volta das 10 horas, seria empossado o presidente da Câmara Municipal, aqui que ele iria assumir esse cargo, mas houve uma manifestação da população que não quer que isso aconteça. Na verdade, o prefeito Padre Aguinaldo, ele foi eleito com 50,01% dos votos, e aí essa maioria quer que o prefeito assuma o município como eles votaram e escolheram nas urnas. Então, após um tumulto que teve durante a manhã aqui, um protesto da população, essa sessão ela foi passada para as 2 da tarde e agora ela só vai estar prevista para acontecer amanhã às 10 da manhã. Hoje saiu uma liminar dizendo que o presidente da Câmara ele deve assumir esse cargo à frente da gestão municipal em até 24 horas. Caso seja descumprido, vai ter aí uma multa diária de R$100 mil. Então esse prazo vai estar encerrando mais ou menos por volta das 10 horas da manhã, quando está prevista acontecer essa sessão aqui na Câmara Municipal. Volto com você, Ricardo. Tá bom, obrigado, Isabela. A gente segue acompanhando do que é que vai resultar aí em Firmino Alves. Obrigado pelas informações. Wanderson está aqui de volta para a gente falar, o Wanderson ainda com Isabela aqui na tela, com o André Silva, né? Lá no Parque dos Dinossauros. Para voltar, né? Para ela dar uma passeada ainda maior, para você que está em casa acompanhando a gente, conhecer logo de perto e em primeira mão o parque. E André está ali já se divertindo, curtindo muito já o parque, né, André? André Silva. Ave Maria, lembrando da infância, coisa boa, né, Ricardo Ismael e Wanderson? Quem não gosta de um balanço, hein? Embaixo de um pé de árvore, melhor ainda. Mas aqui é pra criançada brincar. Só tava dando aqui uma ousadiazinha, né? Assim, pra tirar uma onda, como diz Wanderson e Ricardo Ismael. Essa família aqui, ó, veio lá de Lauro de Freitas. Estava conversando com eles, souberam da inauguração da Lagoa, né? Chega um pouquinho aqui, de perto e longe, pra gente conversar. Como é que é seu nome? Jadson. Jadson, quem foi que te informou da inauguração? Minha esposa, né? No trabalho, informaram para ela no WhatsApp, ó, vai ter inauguração ali do Lagoa dos Dinossauros, né? Nova, reformaram e tal. Então a gente veio pra cá, levamos o pequeno ali, tá ali brincando. Trouxe Theo, que é o pequeno que tá ali. Quem mais veio? Aí meu pai, né? E a esposa que estão aqui visitando a gente, vieram de São Paulo. E aí tá aqui passando as férias um pouquinho, estamos aqui nos visitando. Legal. São Paulo tem muito parque bom. Obrigada, viu, querido? São Paulo tem muito parque bom, mas aqui também dá pra se divertir o vovô, todo mundo, né? O que é que o senhor acha? Eu, com certeza, eu fiquei assim impressionado com a iniciativa que teve aqui em Salvador, não é, o prefeito e todos aqui, de apresentar um parque dessa forma, dos dinossauros. E eu tenho um netinho lá em São Paulo que ele adora dinossauros, então a gente está aí, estamos tirando foto. Que tá numa posição de voando aqui, o senhor viu? Chegou a ver onde é que ele está? É do lado de lá da lagoa? É isso mesmo. Tem isso mesmo, né? Tem. Você tem de dinossauro ou é o neto só? É o neto, viu? Tá bom, então. Obrigada, gente. Boa tarde, bom passeio pra vocês. Ó, meninada se divertindo aqui e a gente vai mostrar. O Tiranossauro Rex tá ali, eu mostrei o Rex, né? Os meninos estão aqui brincando no parquinho. Dudu, vamos embora dar uma caminhada, que é para as pessoas terem uma noção. Meu amigo aqui mora perto também, né, amigão? Vem cá. Agora há pouco tiramos até uma foto, uma alegria receber seu carinho. Você mora aqui perto, e aí? Como é que tava isso aqui, né? Agora vai dar para fazer uma caminhada, trazer criançada? É abandonado, né? Abandonado. Era muito triste a gente ver um lugar lindo desse aqui e entregue as traças, né? Hoje está revitalizado esse parque maravilhoso, que a gente pode no final de semana trazer nosso neto e tal para vir passear aqui.
Já viu os dinossauros todos por aí? Quase todos já. Não dei a volta total ainda, vou dar a volta ainda para ver. Pronto, tem muita coisa para ver. São 14 esculturas, obrigada, viu? São 14 réplicas, né, dos dinossauros. Eu não vou contar muitos detalhes, não, esse negócio de réplica, de quem fez, quem não fez, para não quebrar o encanto da criançada, não, Ricardo Ismael e Wanderson. Beijo para vocês. Vou bater um papo aqui com minha amiga sentadinha aqui na sombra. Tudo bom, minha amiga? Posso me juntar aí a você e aos bichinhos lindos? Aproveita aí, Andréa Silva. Andréa, minha xará. Ela gosta de trocar uma ideia, bater um papo. Essa é a nossa Andréa Silva, ao vivo. Obrigado. 12 horas e 48 minutos. Tá muito legal o parque, né? Bora agora passear aqui pelo estado, sair do parque para a estrada. Sim. Porque está engarrafado, hein? Para quem está saindo de Salvador, sentido aí Praia do Forte, Arembepe, já olha a imagem na sua tela, já olha, vai chegando já ali perto do pedágio, já vai pegando o engarrafamento, tendo uma fila de espera para poder pagar aí o pedágio, que já aumentou a partir de hoje, já começou a valer o novo valor a partir de hoje. Eu vou aproveitar para você que está em casa, acompanhando a gente agora, passar as informações sobre o novo valor do pedágio, que começa a valer hoje aqui, para quem vai sair pelo litoral norte, olha, carro, caminhonete e furgão, sobe de 7 para 7,20, hoje é terça-feira, então vai pagar R$ 7,20. Fim de semana e feriados, sobe de R$ 10,50 para R$ 10,80. Bora ver como é que fica aqui agora também para quem vai de moto para o lado de lá. Vai pagar durante a semana de R$ 13,50, sobe para R$ 3,60, um aumento de 10 centavos. Fim de semana e feriado de 5,30 para R$ 5,40. Então tá aí a informação para você que está acompanhando a gente agora, hein, Ricardo? Vai sair de Salvador, vai passear, já sabe que vai ter engarrafamento e também vai ter que pagar mais para poder passar pelo pedágio. E é isso, ali na altura da Praça do Pedágio, esse engarrafamento. Wanderson, obrigado. Olha só, o seguinte, morreu na manhã de hoje, aos 90 anos, Cícero Vilas Boas Pinto, pai do secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas. Cícero Pinto era advogado, procurador, poeta e romancista, membro da Academia de Letras e Artes do Salvador. A causa da morte não foi informada e o sepultamento acontece hoje às 5 da tarde no cemitério Jardim da Saudade. Quero seguir falando em saúde e em solidariedade, porque a mastectomia, aquela cirurgia, de retirada da mama, é um dos piores momentos para as mulheres que estão enfrentando o câncer de mama. Em Lauro de Freitas, uma iniciativa de 2 irmãs tem ajudado algumas dessas mulheres a recuperarem a autoestima após a cirurgia. Letícia nasceu para trabalhar com beleza. A estética sempre fez parte da vida dela. E a certeza disso veio aos 32 anos, quando foi diagnosticada com câncer. O tratamento foi duro, mas serviu como uma ferramenta de transformação. Primeiro, na própria vida e, em seguida, na vida de outras mulheres. Durante o tratamento, a gente muda muito a nossa aparência, os pelos caem, a gente fica careca, sem sobrancelhas, o tom da nossa pele muda, fica amarelado, a nossa pele fica inchada, então um contorno, um batom, um blush, isso faz muita diferença no dia a dia das mulheres, até para ela ir para o hospital maquiada, para ela se manter em casa e olhar no espelho e gostar um pouco mais da figura que ela está vendo naquele momento, que é tão diferente do nosso eu de verdade. O caminho até a recuperação de um câncer não é nada fácil. E para as mulheres que recebem um diagnóstico de câncer de mama, a trajetória fica ainda mais árdua quando é preciso retirar o seio. Foi pensando nisso que uma baiana que passou por essa situação resolveu ajudar outras mulheres com a doação de próteses importadas dos Estados Unidos. E assim recuperar a autoestima delas, que é fundamental para vencer a doença. O que eu quero é que a nossa associação possa beneficiar vocês, não só com a prótese ou um sutiã, mas que a gente possa... O que eu quero é que a gente possa ver vocês recuperando sua autoestima e seguindo uma vida normal. De lá dos Estados Unidos, Itana conta com a ajuda da irmã, Irlene, que entrou de cabeça na ideia e desde então toca a associação Semente do Bem, dando suporte, inclusive psicológico, para as mulheres em tratamento. É uma felicidade tamanha na hora que você entrega e depois quando você encontra. Você vê o sorriso, a alegria. Esse ano a gente não pôde se abraçar, mas o sorriso, a alegria delas, de falar do projeto, de como elas estão felizes, como a autoestima dela está elevada. Em 3 anos, cerca de 350 mulheres já tiveram a autoestima fortalecida com a prótese. Geise foi uma delas. A técnica de enfermagem conta uma história de superação digna de filme. No dia em que ia começar a quimioterapia, descobriu que estava grávida.
não iniciou o tratamento, mas aos 6 meses de gestação precisou retirar um dos seios. Já com a pequena Valentina nos braços, repetiu os exames e foi surpreendida com o resultado. Estava curada, sem precisar passar pela quimioterapia. Em abril, o médico, o mastologista, entraram em consenso junto com o oncologista que precisaria me operar de urgência, até pela causa da segurança do bebê. Fui feita a mastectomia em abril, tive a bebê, Valentina, em agosto, dia 18 de agosto. Ele me deu uma grande notícia, que para mim foi uma grande felicidade, que eu não ia ser mais necessário fazer quimioterapia, nem a rádio. Hoje, com a prótese, se sente ainda mais segura de seguir a vida. É uma autoestima que nos levanta, a gente se torna aquela mulher assim mais forte. Todo o material vem dos Estados Unidos, inclusive o sutiã específico para prótese. E tudo que vem é bancado pelas irmãs que sonham em conseguir ajuda para ampliar o projeto. Porque com a autoestima fortalecida, a vontade de se manter em pé fica ainda maior. Eu me sinto uma mulher corajosa e vitoriosa e poderosa, que eu estou aqui hoje, bonita. Sinta-se, porque você de fato é corajosa, vitoriosa e muito bonita. Parabéns a todas e aos responsáveis por essa belíssima iniciativa, né, Wanderson? Muito bacana, né, Ricardo? Muito legal ver isso. E olha, claro que a gente sabe da superação da autoestima como é importante nesse momento, né? Como a gente viu agora na reportagem. Mas deixa eu aproveitar agora para ler mensagem do pessoal que está conectado com a gente na nossa hashtag Tamo Junto BMD. Vou começar com o Rafa Félix, já comentando do aumento do pedágio, falando: o pedágio teve aumento no valor, mas não facilita o pagamento, só aceita dinheiro. Falta crédito ou débito, app QR Code de fato lá, só aceita o pagamento em dinheiro. Se chegar com o cartão, tem que voltar para sacar dinheiro em algum canto para ir pagar o pedágio, hein, Ricardo? A Cristiane Casumbar fala: estação Pirajá, Ceasa, Coração de Maria, 1364, é horrível. O ônibus nunca passa no horário e sempre sai cheio. Tanto a ida para a estação quanto a volta é um transtorno. Transporte público também aqui no Bahia Meio-Dia. Nós falamos há pouco ali na reportagem com o André Silva de todas as reclamações e agora também aí o telespectador relatando o que enfrenta no dia a dia, né? Olha, o Gonçalves Dias está aqui já repercutindo a entrevista com o prefeito de Jacobina. Ele diz o seguinte, gente: parabéns ao prefeito de Jacobina e população. O prefeito não é profissão, é cargo para servir a população. Prefeito que reduziu o próprio salário, né, Ricardo? É isso, e que sirva de exemplo para todos os outros do ano em que a gente começou 2021 com a notícia de que prefeitos terão seus salários reajustados, né? Exatamente, o Nilton comenta a mesma coisa. Estou impressionado com a atitude do prefeito de Jacobina, parabéns pela atitude, louvável, tendo em vista que a corrupção e a falta de fé que temos nos políticos. Todos os demais deveriam se portar como ele. Quem sabe ver exemplo, né, Ricardo? Muito bem. Heráclito também diz: diante da crise da situação precária de vários municípios, a primeira medida de qualquer prefeito deveria ser a redução do próprio salário. Também comentando sobre isso. Ô, Wanderson, tem alguém se referindo lá em cima à questão do Enem. Ali, olha lá. Aqui é o Alexandre. Isso. Ricardo, boa tarde. O INEP divulgou hoje os locais das provas do Enem, porém o site está com erro e a guia com a divulgação não abre todo ano, é isso. É isso. Eu estou, inclusive, aqui aberto o site do Enem e a gente vai procurar saber, inclusive, com o Ministério, qual é o problema, se é um problema nacional, se é específico aqui do nosso estado, para trazer essa resposta aí para quem nos acompanha. Viu? Só para acrescentando informação que o cartão do estudante foi divulgado hoje, então você pode entrar ali na parte do aluno, no site do INEP, para conseguir ter acesso ao local e data de prova. Mas já deu para perceber que as pessoas não estão conseguindo. Mais o que, Nascimento? Para terminar aqui, olha, deixa eu ver. Olha o Leandro que comenta o depoimento daquela senhora, né, que foi entrevistada pelo Renan Pinheiro. É desumano uma situação dessa. O dinheiro é dela e por direito ela tem que receber. Cabe à Caixa resolver o problema, afinal ninguém merece receber R$5 por dia. Ela que trabalha como aí, né? Na reciclagem, a gente quer saber bem pouco. É isso. Vamos lá, vamos seguir aqui com outros assuntos. Wanderson, hoje, durante a entrega da Lagoa dos Dinossauros, lá no ICHEP, que nós mostramos ao vivo aqui no Jornal da Manhã, o prefeito Bruno Reis falou, entre outras coisas, sobre as mudanças na lavagem do Bonfim desse ano em razão da pandemia. A gente destacou um trecho da fala do prefeito Bruno Reis para que você confira agora. Nós combinamos que a imagem saía, então não é carreata, seria um veículo que teria o apoio da Transalvador, se deslocando do Campo Grande, descendo pelo Vale do Canela, passando pela Conceição da Praia e seguindo até a Sagrada Colina. No pé da ladeira, o acesso estaria fechado e a imagem seria recebida. Portanto, para evitar aglomerações, as pessoas que querem celebrar o Senhor do Bonfim
fariam das suas casas, acompanhando a passagem da imagem ou acompanhando pela televisão e pelas redes sociais. Muito bem, está claro então, né? No dia 15 de janeiro, quinta-feira, não haverá a tradicional lavagem do Senhor do Bonfim, mas a imagem seguirá num carro do Corpo de Bombeiros e apenas nesse carro, sem ter cortejo, sem ter carreata. A gente vai continuar falando sobre isso, Wanderson, com o padre Edson Menezes, reitor da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, aqui ao vivo com a gente via internet. Tudo bem, padre? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ricardo Ismael, boa tarde, Wanderson. É uma alegria falar com vocês e explicar como será a programação da quinta-feira, dia 14. Eu falei dia 15, mas é dia 14, padre, é isso, né? É dia 14, quinta-feira. Muito bem. Vamos lá. Ô, padre, a imagem vai sair da Igreja da Vitória por volta das 8 horas da manhã, num carro do Corpo de Bombeiros, escoltada pela Guarda Municipal, pela Polícia e pela Transalvador. E não será permitida a presença ali de outros veículos acompanhando esse cortejo, né? Exatamente, como falou o nosso prefeito Bruno Reis, porque todo o nosso cuidado é para evitar aglomeração. Daí não termos programado a saída lá da Conceição da Praia, e sim lá da Igreja de Nossa Senhora da Vitória. Por esse motivo, para evitar aglomeração, e também porque nós queremos a vitória nesse período, queremos o fim da pandemia, não é? A nossa vitória sobre a Covid-19. Padre, é o seguinte, eu sou devoto do Senhor do Bonfim, então para mim estou com o coração bem apertado, mas claro que entendo o momento. Eu queria saber do padre, como é que está o coração do senhor, padre, para esse dia que vai ser tão diferente e ao mesmo tempo tão especial para nós baianos, esse dia que é tão simbólico e importante para a gente, mas que de uma forma típica agora em 2021. Pois é, Wanderson, eu também estou muito sentido, mas a nossa fé no Senhor do Bonfim continua viva. Eu quero orientar os fiéis que poderão fazer suas caminhadas durante o período da novena, de 8 a 16, e assim cada um de nós poderá cumprir com a sua obrigação, cada um poderá cumprir com a sua devoção. Mas está viva a fé do Senhor do Bonfim. Esse ano será diferente, infelizmente, mas com certeza, no próximo ano, tudo acontecerá como vem acontecendo nos últimos anos. O Senhor do Bonfim está aqui na colina, sempre de braços abertos, a nos acolher. A festa será diferente, mas com certeza terá o mesmo brilho e a mesma expressão de fé dos baianos. Muito bem, o padre, deixa só trazer um pouco mais da programação lá da quinta-feira, quando a partir das 8 da manhã sai a imagem da Igreja da Vitória, passando pela Avenida 7, pelo Terreiro de Jesus, pela Carlos Gomes, pega contorno, passa pela Conceição da Praia e segue direto o cortejo normal. Agora é importante lembrar que na chegada à Colina Sagrada, somente a imagem vai subir à igreja e aquele trecho ficará fechado, não é isso? Exatamente. E logo que chegue a imagem, eu irei transmitir uma mensagem lá de dentro da igreja, que será transmitida pelas redes sociais e pelas televisões e outros meios de comunicação presentes. Iremos conceder uma bênção para a cidade do Salvador e para todos os baianos e brasileiros. Obrigado, padre Edson Menezes, reitor da Basílica do Senhor do Bonfim. Boa tarde para o senhor, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, obrigado, Wanderson. padre. Bacana. E certeza, Ricardo, cobertura completa dessa festa também aqui no Bahia Meio Dia. Nossos telejornais, você vai ver toda a imagem de pertinho. Não vai estar lá de perto, né, como a gente está acostumado todo ano, mas vai ver aqui. Manda uma caminhada para ver mensagens, para você que participa com a gente da hashtag. Deixa eu ver aqui, olha, o vídeo Júnior fala que a ganância de quem vende fichas nas filas prejudica quem precisa do serviço da Caixa, já que muitos chegam cedo e não conseguem ser atendidos. São egoístas que desrespeitam
quem madruga nas filas, né, Ricardo? E quem sofre, quem está lá na fila sabe que aqui enfrenta, todas as pessoas merecem respeito, inclusive nesse momento tão importante da retirada do benefício, né? Paulo Cunha também comentando aquela entrevista que Renan Pinheiro fez lá agora na porta da Caixa. Essa entrevista da cozinheira Renan Pinheiro evidencia mais uma vez a desigualdade nesse país. Tomara que ela consiga resolver o problema na Caixa e que alguma empresa dê uma oportunidade a ela, que a gente torce muito para que isso aconteça também, né, Ricardo? Tomara que isso aconteça. Valeu, Wanderson. Tá bom, Ricardo. Até amanhã, né? É isso. Pois bem, a gente vai ficando por aqui. Vem aí o Globo Esporte. A gente lembra, então, amanhã, novamente, o Bahia Meio Dia. Grande abraço para você e até lá.